Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Nesse tutorial de número 20, vamos continuar com as animações, ok? Então, vou marcar o arquivo, tut019, tecla Ctrl, arrastar, vamos alterá-lo para 20 e vamos deixar como animation. Vou colocar V1. Talvez a gente crie apenas mais uma animação, né? E conforme for, se não ficar o vídeo muito longo, a gente acrescenta umas duas animações. Então, o que seria uma nova animação? Então, vamos abrir o arquivo. Duplo clique para abri-lo. Se nós dermos um Alt F8, então, teclando S, nós passamos a animar o helicóptero, tá? Que agora faz aqui um movimento circular sobre esses containers. E além disso, a gente também incluiu esses dois novos elementos, Pathway, que é uma plataforma, e o Hover. E teclando as teclas Up e Down no teclado, Left e Right, a gente tem a animação do Hover. Tá? Lembrando que o Hover está restrito a andar somente em cima da plataforma. O que nós vamos fazer agora? Aqui a gente tem um Skybox. Ele está com umas nuvens aqui. A gente vai colocar uma opção de, se o usuário teclar F1, ele fica com essa tela. Se ele teclar F2, ele vai para um novo tipo de Skybox, uma cena diferente. E vamos colocar também um F3. Tá? Então, com isso, ele passa a ter opção de navegar por três tipos de cenas, de cenários, mas a princípio só com relação ao Skybox, ok? Para isso, aqui na pastinha Resources, em Skybox, eu acrescentei mais alguns arquivos que a gente vai fazer uso. Nesse exercício agora, a gente vai continuar usando o Sky, que é o dia, vamos usar o Stratosphere e vamos usar o Purple Nebula. Eu vou deixar também aqui o Copperling Lake, caso vocês queiram fazer como exercício, ok? Então a gente vai fazer uso dessas informações. Então vamos lá. Não tem muita coisa para fazer, vamos teclar Alt F11 para entrar no módulo de programação. Vamos no nosso MBase. Aqui a gente tem um shader e a gente tem o Skybox shader. E a gente também tem um Skybox as new C Skybox, ok? Então vamos criar aqui um public Skybox day as new C Skybox. Então, o que a gente vinha alocando como Skybox, ele vai passar a ser colocado no Day. E o Skybox ele fica como se fosse um coringa para a gente, onde a gente seta as referências e à medida que o usuário faz tecla, né, F1, F2 ou F3, ele dá um set no Skybox dizendo que agora ele é Day, Night ou alguma coisa assim, tá bom? Então vamos criar um próximo, um public Skybox Night as new C Skybox e um public, vamos chamar de Skybox Space.
Tudo bem? Bom, o que a gente já tem declarado. Agora a gente precisa fazer a leitura desses elementos, né? Para a gente fazer a leitura, aonde a gente fazia a leitura dos skybox? Aqui, ó. Então aqui a gente tinha o skybox aqui, constructor, né? Então a gente dizia que o nosso skybox constructor, ele já era o sky. A gente vai alterar aqui. Ao invés do skybox, ele vai ser o skybox day, que vai usar o sky, ok? Além disso, a gente também vai ter, vamos copiar aqui para o skybox night, e o skybox night ele vai ser o purple, a nebula. Lembrando que todos os arquivos estão no formato de PNG, tá bom? E além disso, a gente vai ter o skybox space. Então vamos copiar novamente. Skybox space. Space, não foi space que eu coloquei. Skybox space. Acho que eu tinha apertado alguma teclazinha que colocou acento. E o Skybox Space, ele usa o Stratosphere. Beleza. E aqui, para começar, a gente vai dizer que o primeiro Skybox ele vai ser o Day. Então a gente dá um set para o nosso Skybox e dizer que ele é o Skybox Day. Ok? Bom, com isso, se rodar, aparentemente não temos alteração nenhuma ainda, porque a gente não está teclando, né? Não temos ainda nenhuma tecla sendo teclada para isso. Para que a gente possa ter o evento da tecla, a gente vai precisar fazer algumas alterações no nosso MWindow. Então aqui a gente vai precisar vir aqui onde a gente tem o tratamento das teclas e vamos acrescentar aqui vírgula, espaço. Então vamos colocar aqui um VB que F1, VB que F2 e VB que F3. Ok? Então F1 vai ser o day, F2 night, F3 vai ser e vamos lá para mais um aqui, ó. VB no QIAP. Agora a gente vai colocar aqui um ponto e vírgula. Então a gente já tem as teclas acrescentadas no evento keydown e keyup. Só que a gente também precisa acrescentar um módulo, precisamos criar um módulo, criar alguma coisa que faça, que cheque esses inputs, né? A gente até poderia criar, colocar dentro da estrutura, mas vamos criar uma sub nova, vamos chamá-la de process input. Vou colocar aqui como private mesmo. Process input. E nela a gente vai testar quando a gente teclar, né? Então a gente precisa colocá-la em algum evento que seja recursivo. Por exemplo, quando tiver alguma coisa rodando, a gente tem que testar. E eu acho que o melhor lugar para colocar ela é aqui antes do draw scene.
Então a gente pode chamá-la aqui, ó, no Draw Process Input. Então isso a gente garante que quando a gente teclar, ela vai anteceder o evento do Draw. E aqui a gente começa a fazer os tratamentos. O que a gente pode testar? A gente vai testar se a tecla foi pressionada. Então, vamos lá. If keys exists. Aí a gente converte para string, cstr vbkey f1, then, ou seja, se a tecla F1 for pressionada, faça algo. Else if keys exists, cstr vbkey2, else if. E vamos testar também para else if key 3. E a gente põe um end if. Então, o que a gente quer que aconteça quando a tecla F1 for pressionada? Quando for pressionada, a gente vai dizer que, indiferente do skybox que estiver aparecendo, a gente vai setar para que seja o skybox day. Então, set skybox igual skybox day. Por que eu estou colocando set skybox? Porque quando a gente estiver imprimindo, né, quando a gente for desenhar, plotar na tela, é essa variável que vai estar sendo usada lá dentro do Draw Scene. Tá bom? Então, F1 skybox day. Se for F2, skybox night. E se for F3, skybox space. A gente até pode fazer mais uma coisinha aqui, tá? Quando for skybox day, a gente não altera a cor. Então a gente passa aqui o light color, então vector 4 input, e a gente põe tudo branco. Porque o light color ele é passado para shader, e depois eu mostro para vocês aqui na base, e aí essa cor ela influencia dentro do cenário como um todo. Tá bom? Se for night, a gente pode deixar ele aqui como tudo, colocar 0,5 para tudo. Então, aqui vamos pegar aqui o light color, onde a gente tem 0,5, na hora que ele mesclar com o cenário, ele vai dar um ambiente meio cinza, como o night já é meio escuro, então não sei o quanto vai influenciar. E nesse aqui a gente pode colocar ele meio azulado, porque a cena do Space, ela tem o arquivo, né, ele tem uma iluminação bem grande, num céu meio azulzão, mas um azul escuro. Então aqui a gente põe 0,5, red, green e o blue a gente deixa. O 1 aqui é o nível de transparência. Ok? Então, feito isso, a gente já não precisaria fazer mais nada. A gente já criou o Process Input, ele é chamado através do nosso looping aqui, né, no main. Aqui no base a gente já acrescentou as variáveis, a gente já faz a leitura no constructor, passando os arquivos, né, o nome dos arquivos que vão ser lidos. Aqui o light color já é o padrão. É isso. Então,
acho que podemos testar. O que eu havia dito para vocês é aqui, ó, no Skybox, a gente já usa a variável Skybox aqui, e conforme a gente der o set, automaticamente ele vai ler o que a gente configurou, tá bom? Debug, compile, light color, variável não definida. Então, se eu vier aqui no meu base e olhar aqui meu light color, ele vai estar como private. Vou colocar como public. Light post pode deixar também. Então, debug, compile e save. Então, vamos lá, Alt F11, Alt F8, lembrando que os arquivos de suporte já estão na pastinha. Alt of Range, Stratosphere, eu coloquei Stro, então é Stratosphere. Tá bom? Então, esse aqui que ele leu pra gente é o day. Se agora eu teclar F2, ele não fez nada. E o F3 também não fez nada. Então eu vou dar um ESC aqui. Eu vou salvar e vamos ver por que ele não está checando. Vamos aqui no base, no InMain. No InMain, a gente acrescentou VBKey F1, F2 e F3. Então as teclas estão aqui no down e F1, F2, F3 no up. Ou seja, uma vez que se tecle essas teclas, alguma coisa é para fazer. O que a gente fez também aqui? A gente criou o Process Input. VBKey F1, Set Skybox, Light Color, VBKey 2. Aqui eu coloquei errado. Eu coloquei VBKey 2, aqui F2. E aqui VBKey F3. Ok. Então, debug, compile e save. Alt F11, Alt F8. Ok. Agora eu teclo F2 e já temos um novo cenário. E se nós teclarmos F3, a gente também tem esse novo cenário. Ok. Eu acho que está faltando algumas coisinhas aqui, mas por algum motivo eu vou teclar F2. Era para ele aparecer umas estrelinhas aqui que ela não está aparecendo. Deve ter alguma coisinha aqui que eu ainda precise alterar. Mas é isso. Bom, e F1 ele retorna. Com isso a gente tem a inclusão das opções de teclar F2 e F3 para que a gente possa mudar o nosso cenário. Mudando apenas, não o cenário, né, mas mudando o nosso Skybox. Deixa eu só teclar um Alt F11 aqui, no MBase. Aqui. Color Buffer Pitch, beleza. GL igual. O DefTest está aqui. Ele está usando o DefTest. Eu pensei que eu tinha desabilitado o DefTest. Então é isso, pessoal.
Por enquanto, essa é a alteração que a gente fez. Eu vou separar em 2 vídeos para ficar um vídeo curto. No próximo vídeo, a gente vai incluir mais alguns elementos. A gente vai incluir uma lua, vamos colocar também mais um outro planeta, Saturno, lá, vamos colocar um planeta lá, não importa qual é, mas vamos colocar um planeta. E aí a gente vai poder teclar mais opções para que a gente possa mover pela câmera. Então, com as opções que a gente teclar, tipo 1, 2, 3, 4, a nossa câmera vai ser reposicionada para próximo àquele cenário que a gente quer, próximo à Lua, próximo ao outro planeta, ou próximo ao chão, beleza? Então, vamos encerrar isso por aqui e no próximo a gente inclui essa opção.